Então, queridos, vamos lá então. Deixa eu só abrir aqui, pastor, a minha Bíblia, né? Que eu fico falando aqui, não deveria Não é abrir. juiz, não. Né? Não é juiz, né? Não. Você vê, né, gente? É Josué aqui, ó. Josué. É isso. É que tava muito perto, então cliquei errado. Aqui, minha Bíblia colorida, tudo coloridinho. Minha também colorida. Sabe por que tá colorido, né, gente? Significa que eu já estudei pela manhã. Significa que eu já li, já estudei, já... A minha também é, gente. Só que é caneta. A pastora também, né? Tá bom? Vamos lá então? Então acompanhe com a gente. Salvando que essa aqui dele também é minha, tá, gente? Então... O iPad é dela, Bíblia não, iPad. Tá? Vai, vamos lá. Vamos lá. A despedida de Josué diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ok, então aqui a gente vê, né, Josué chamando o povo, né, falando assim, olha, estou ficando velho, assim como Moisés ficou, também passou bastante, falou, está chegando a hora da minha partida. E o que ele faz agora? Então ele começa a lembrar algumas coisas fundamentais e importantes que deveriam seguir aquele povo, aquela cultura, né, e aqueles povos. Então o que ele faz? A primeira menção que ele faz, tá? Então ele convoca, né, aquelas autoridades, ele fala assim, ó, vocês viram, versos 3, vocês mesmos viram tudo que o Senhor, aqui a gente vê ele realmente atribuindo, não atribuindo como dar glória, mas ele realmente dizendo assim, ó, vocês viram. Que Deus fez. Então assim, e ele fala, por amor a vocês. E assim, nós não estamos atribuindo a Deus, não, nós vimos, a gente viu claramente que a gente não ia conseguir nós, na nossa força, então a gente viu que foi Deus que interviu, tá? Então ele está fazendo essas lembranças, ele está trazendo a lembrança deste povo, né? O que Deus fez, ó, Deus lutou por vocês, tá? Daí o versos 4 ele fala, lembrem-se, então ele reforça o quê? Porque lembre-se, pastor, porque a gente é muito fácil a gente esquecer Exatamente, as coisas que cair no Deus fez, esquecimento. né? As coisas que Deus fez. Você consegue se lembrar de tudo que o Senhor fez por você, pela tua família, quem você era e o que você hoje é? Exatamente. E aqui ele fala, lembre-se de que eu reparti por herança, né? Eu reparti por herança para a tribo de vocês toda a terra das nações. Aqui ele fala assim, olha, né? Lembre-se, me honre, né? Eu sou a pessoa que liderou vocês, né? Tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Grande a oeste, tá? O verso 5, né? Então fala assim, o Senhor seu Deus as expulsará da presença de vocês, quer dizer, Deus vai continuar fazendo, né, o que precisa ser feito, o que ele começou, ele há de... Interessante que ele diz, ele as empurrará de diante de vocês, né? Tipo, saiam da frente deles. Exato, exatamente, conforme ele prometeu, quer dizer, a promessa de Deus ela sempre vai ser cumprida. O verso 6, gente, ele fala sobre um esforço, ele fala assim, ó, né, façam todo o esforço, não é algum esforço, é todo o esforço. Porque quer dizer que precisa de um esforço. E para quê? Para obedecer. Para obedecer. Quer dizer o seguinte, que e cumprir. Para obedecer e cumprir, gente, não se obedece e cumpre sem esforço, pastor. Não tem jeito. Sabe aquela coisa assim? Ah, para mim é fácil obedecer. Para mim é fácil cumprir. Não, não é fácil. Então você não está obedecendo e você não está cumprindo. Gente, obediência, né, e cumprimento da palavra envolve esforço. Envolve sim, não é fácil. Para ninguém. Para ninguém. Não tem esse negócio de... Não é fácil. Então aqui ele está dizendo assim, olha, esforcem-se, né? Vocês precisam empreender esforço para cumprir e obedecer. Dizer que você vai ter vontade de obedecer, vai ter vontade de fazer a obra do Senhor? Não, assim, a carne não quer, gente. A carne luta, ela milita contra.
Ela não quer. E aqui também, cara, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Isso aqui se aplica hoje. Tudo que está escrito, a palavra de Deus, a lei do livro de Deus, né? Daí fala, sem desviar, nem para a direita nem para a esquerda, tá? Isso aqui a gente faz... Foco, né? É foco. Foco. E a gente lembra lá no capítulo 1 que fala, né? Que seja forte, corajoso, não se desvie, medita nessa palavra de dia e de noite, não se desviando dela, nem para a direita nem para a esquerda. Tá? É algo que ele está repassando, algo que ele aprendeu com Deus lá atrás. Ok? E agora, preste muita atenção, que vem uma parte muito importante, porque o verso 7 ele e o 8... Ele continua dando conselhos, né? Eu até diria para você grifar na sua Bíblia aí o 7 e o 8, ok? Vamos lá. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, fez deixou-se de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se voltarem à aliança que o Senhor, seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses, a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Ok, então aqui, gente, o que a gente vê? A gente vê a preocupação de Josué com relação à mistura. Eu quero usar essa palavra, mistura. Isso. Porque ele está dizendo, olha, ainda há cananeus, ainda há pessoas, ainda há culturas, né, entre vocês, tá? Então aqui, a grande preocupação de Josué era o quê? Tipo assim, eu estou indo, eu estou partindo. Até aqui eu conduzi vocês, né? Talvez um pouco mais, né? Ainda mais um tempo. Mas vai haver um tempo onde eu não vou mais estar e vocês vão estar sozinhos. Deus vai continuar com vocês, Deus vai empurrar os inimigos de vocês e tal. Mas olha a preocupação dele. Cuidado que no meio de vocês tem outras culturas, outros povos, pessoas que pensam diferente, pessoas que cultuam outros deuses. Daí ele faz essa observação. Então, olha, tá? Não se associem com essas nações, né, que restam no meio de vocês. Não invoque o nome dos deuses deles. Não prestem culto, nem muito menos inclinem a ele, mas se apeguem a quem? A Deus, a Senhor, se apeguem a quem trouxe vocês até aqui. Então, assim, parece ser uma coisa simples, né, gente? Porque, assim, afinal de contas, eles viram tantas coisas que Deus fez e tal, né? Daí, ele fala, olha, o Senhor expulsou, né, de diante de vocês, naquelas nações que eram tão poderosas, enfim, fazendo tudo lembrança, tá? Mas, versos 12, daí ele faz o seguinte apontamento. Ó, se vocês se afastarem, se vocês se alinharem aos sobreviventes dessas nações, ou seja, que restaram, tá? O que vai acontecer? Em vez de Deus ter uma aliança com vocês para abençoar vocês, tá? Esses povos vão fazer armadilhas para vocês, laços para vocês. Chicote em suas costas e espinhos em seus olhos. Exatamente. E qual que é o problema disso? Aí, em vez de Deus ser com vocês, Deus vai ser contra vocês. Porque ele diz, é certo de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações diante de você. Tipo assim, depois que fizer a aliança, não adianta achar que o Senhor agora vem expulsar. Não, porque era coisa que você deveria ter feito. Exatamente.
Se você, Ele não vai fazer por deixa eu você. fazer uma menção aqui rapidinho para você de Romanos capítulo 1. Quando fala, queridos, dos homens que estavam se inflamando com outros homens e mulheres com mulheres. A Bíblia fala assim dos homossexuais, lésbicas, né? E fala assim que Deus os entregou às suas paixões. Fala que, nossa, que estranho, em vez de Deus tirar eles desta vida, Deus entrega a eles. Exatamente. Tipo, já que vocês querem isso, vocês vão ter o que vocês querem. Entendeu? Só que isso vem para a sua própria destruição. Então, cabe a nós, gente, não cair nessa armadilha. Cabe a nós a não permitir esta armadilha. Então, assim, nós devemos que entender o seguinte: nós continuamos fazendo parte de um diário de guerra desse. Tá? Não estamos fazendo aqui um apelo de ódio, de distinção. Não, ao contrário, nós temos que amar, orar, lutar, assim como Jesus, dar a nossa vida, tá? Pelo pecador, mas jamais nos associarmos com o pecado. Que a sua posição seja sempre clara diante dessas coisas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho amigos e amigas homossexuais, tá? Que posso ir na casa deles, eles podem vir na minha casa, mas é clara a nossa posição. Podem frequentar a nossa igreja. Podem frequentar a nossa igreja. Tá? Às vezes gostam de ir lá no culto, mas a nossa posição é clara. Eles sabem que nós os amamos, mas nós jamais poderemos aceitar, né, as suas escolhas, porque isso não é a escolha de Deus. Assim como, tá? Aquela pessoa que está tendo relações sexuais fora do casamento. Poderia ser, né, teu irmão, tua irmã, teu primo, tua prima, teu filho, tua filha. Jamais aceite isso. Jamais aceite isso. Tá? Você não vai deixar de amar o teu filho, a tua filha, o teu primo, a tua prima, o teu irmão, a tua irmã. Tá? Eles são pessoas, você vai separar o que eles fazem do que eles são. Mas cuidado. Tá? Cuidado para isso não se tornar normal, comum, aquela coisa, eu prefiro que faça dentro de casa do que faça. Sabe? Então, cuidado com essa mistura. A gente acha, não, se Deus quiser, Deus que impeça. Não. Deus não impede. Gente, ouça o que eu estou dizendo. Deus não impede a coisa errada. Quem tem que impedir a coisa errada é você. Deus, ele alerta. Deus te dá forças. Deus te dá condições de você vencer o mal. Ele não impede você. Aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. O que ele vence é os teus inimigos. Aqueles que você não pode vencer, ele vence. Lembrando, tá? que aqui nós estamos falando do seu território, né? Nós falamos muito daquilo que acontece dentro da sua casa, que é o seu território, o seu lugar de domínio. Né? Porque é claro que, obviamente, quando você sai fora, você não vai sair apontando o dedo pelos erros dos outros, não. Porque você tem que ser irmão dele o suficiente para que, através do seu exemplo, do seu testemunho, ele venha para Cristo e assim ele possa ser transformado. Tem que ter muita sabedoria, porque tem de crente, né, pastor? Que também escuta um negócio desse, você é um pecador, assim, isso não. Foi muito isso bom você não, falar gente, disso, pastor. Isso não, gente. Porque Por isso que falam muito mal de crente, não. Né? Isso que você falou foi muito bom, porque, gente, a gente esconde o nosso pecado apontando do outro. Então, o que acontece? Nessa hora a gente fala assim, tá vendo? O pastor falou, pregou lá, aqui, tá errado, o que o fulano tá fazendo na casa dele, o ciclano, não sei o quê. Só que a pessoa que fala isso é porque ela quer jogar os olhos da outra pessoa para aquela casa para esconder o dela. Então, aqui, gente, ninguém tá falando da casa do outro. Nós estamos apontando o dedo para nós. É eu pregando para mim. Como é que está a minha casa, a minha vida, a minha família, os meus filhos, você entendeu? Sabe, é eu. É você olhar para você. Nada de olhar para fora. Olha para dentro. Você tem amigos em condição de pecado que precisam de transformação? Então, assim, lembre que eles são os teus irmãos e através do teu testemunho, através da sua vida com Deus, eles vão querer ser atraídos por Cristo. E daí, sim, eles vão ser transformados quando tiverem esse encontro com Cristo. Mas não é apontando o dedo que você faz errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. São coisas diferentes. Entenda bem, são coisas diferentes. Ouçam a voz de alguém que tem experiência diária. A maioria dos filhos hoje que não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. Quando eu, pastor, temos a oportunidade de conversar com algum deles, você sabe qual que é a grande argumento que eles têm? Acredite, gente. Eles falam assim, eu não quero ir para a igreja para ser igual ao meu pai e minha mãe. Eu não quero ir para a igreja para viver a vida que meu pai e minha mãe têm dentro de casa. Eles apontam o seu lar, a sua casa, não é o do vizinho, não é o da vizinha.
Então você veja que se nós cuidarmos do nosso território, os nossos filhos não vão... É porque eles estão olhando para o nosso território, eles não estão olhando para o território vizinho. Às vezes a gente acha que eles estão olhando para o território vizinho, não, é para o nosso. Então eu digo para você, eles não querem Deus por nossa causa. E se você cuidar do seu território, aqueles que estão de fora vão ver a transformação da sua vida e vão querer, puxa vida, o que aconteceu na tua vida? O que aconteceu na tua família? Puxa, como melhorou? Como teus filhos estão melhores? Como... Daí sim, você vai se tornar um real testemunho. Exatamente, tá? Você vai ver no capítulo de amanhã, no capítulo 24, que o posicionamento que Josué vai tomar. Há um determinado momento que ele vai dizer assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tipo, ele vai expor uma situação e vai dizer, olha, não sei vocês. Eu e minha casa. Eu e a minha casa. Gente, e eu quero... De um jeito ou de outro... Não vou antecipar, mas eu quero que, né, quando a gente concluir o capítulo 24, que essa seja a sua posicionamento, que a gente possa lembrar de orar por isso, tá? E que verdadeiramente Deus esteja mudando a sua vida, a sua casa, o seu território, tá? E a sua história. Porque todo esse livro, né, pastor, foi de conquista de territórios. E entendo que o Senhor está falando conosco para nós conquistarmos territórios, para limpar terrenos, né? Falou muito também de se limpar terrenos, limpar territórios também, né? Versos 14, então ele se despede e fala assim, vamos só lembrar um versículo que ele diz aqui, né? O 10, eu gostei demais. Um só de vocês faz fugir mil. Um só de vocês faz fugir mil. Por quê? Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Gente, onde vocês, homens, né? Onde vocês faz fugir mil, porque o Senhor luta por vocês. Se Deus está com você sabe o que é isso, gente? Grifa na tua Bíblia isso. Lembra disso, que o Senhor luta por vocês. Agora, não deixe que Deus lute contra você. Aí você vai ter mil lutando contra você. Entendeu? Tá bom? Olha só, gente. 14, ele se despede. Quando ele fala assim, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, no sentido de... É uma metáfora aqui, né? Ele está falando, eu estou a ponto de morrer, mas... Ele diz, né? Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, fez deixou-se de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Outras palavras, Todas. Não estou falando balela, não estou com conversa fiada, estou falando coisas sérias. As promessas de Deus, elas se cumprem, nenhuma delas vai falhar. Exatamente, né? Daí 15, posso ler então? Pode. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se vocês todo o mal com que os ameaçou até eliminá-los dessa boa terra que deu a vocês. Ou seja, o oposto também é real. Da mesma maneira que Deus, né, cumpre as promessas, Deus cumpre também, né, porque Ele é justo, as gente. consequências do castigo da desobediência. Porque é justo. Exatamente. Tá? E o 16 fala, se violarem a aliança. Toda aliança tem condições. Sim. Nem o casamento tem condições. O casamento... Tudo está condicionado. Então, se você violar, se você desobedecer, se você desonrar, descumprir, né, o que mantém essa aliança, se você violar a aliança do Senhor, seu Deus, né, ordenou passarem a cultuar outros deuses. O que é adulterar? É adulterar. Se inclinar diante dele, enfim, né? A ira do Senhor acenderá contra você. Você passa a ser inimigo do Senhor. E logo desaparecerão da boa terra que Ele deu a você. E às vezes você diz, pastor, eu não sou um adúltero, né? Eu sou fiel ao meu casamento. Mas às vezes você é um adúltero com Deus. Porque, né? Cultua outros deuses. Ah, pastor, mas eu não me inclino a ídolos. Eu não me inclino a outros deuses. Né? Mas tem tantas coisas hoje que tomam o lugar de Deus. Lembre isso, que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Deuses são tudo aquilo que toma o lugar que deveria ser de Deus. Eu digo para você, se você é capaz de ficar em casa para assistir um jogo de futebol ou ficar em casa num pleno descanso, no lugar de ir à igreja, você está cultuando o seu descanso. Você está cultuando o seu futebol. Então, tudo aquilo que é maior do que Deus na sua vida se torna um ídolo, se torna um Deus. Isso é muito forte. E isso é adultério, gente. Isso é muito forte. Se você tem uma aliança com Deus, é claro. Porque assim, eu falar que Deus é o Deus da minha vida... É fácil. Falar que você é cristão é fácil. Mas as minhas atitudes dizem que às vezes o meu trabalho é Deus da minha vida. Exatamente. O meu dinheiro é Deus da minha vida, que é mamon.
às vezes, assim, os meus filhos é o Deus da minha vida porque eles Isso. me fazem a adorar eles em vez de adorar a Deus, né? A minha esposa, Isso o meu sério, esposo. gente. Gente, é muito complicado. Eu já vi gente adorando mais o carro do que a Deus, porque gasta mais com o carro do que Tem gente adorando mais a bicicleta do que a Deus, porque gasta mais com a bicicleta do que oferta na igreja. Exatamente. Gente, tem gente que o Deus dele é a Coca-Cola, gasta mais na Coca-Cola por mês do que ofertando ao seu próprio Deus. Então, assim, se a gente começar a falar aqui, gente, você vai descobrir que às vezes você é tem muitos deuses. Uma pessoa cheia de narrativas, cheia de falácias, né? Mas é triste isso, é triste. Mas vale a pena a flexão e a gente, como eu disse, a gente olhar para nós mesmos, não é apontar o dedo para os outros, mas olhar para mim mesmo, né? Como é que eu estou sendo com relação a eu e Deus, nas coisas que eu priorizo, né, na minha vida para com Deus. Vou dar um exemplo. Hoje é dia de ceia na nossa igreja, né? Ali às 18 horas estaremos fazendo a ceia do Senhor. É um dia, assim, que no coração de todo Deus acordou cristão, cedo, preparou a mesa, fez café para nós. Que eu imagino que Deus fica na expectativa de que ele encontre com seus filhos, porque os seus filhos vão sentar à mesa e vão adorá-lo, né? Vão prestar culto. E aquela coisa, sabe quando você vai receber alguém muito especial, né? E assim, tem muitas pessoas que ignoram esse momento. Acho que, né? Tipo assim, tanto fez, tanto faz. E eu desafio você a estudar um pouco sobre a ceia do Senhor e o que ela pode provocar na sua vida. Ela pode provocar saúde espiritual na sua vida, saúde emocional, saúde física, porque ela é uma renovação da aliança com Deus, né? Ela não é um ritual, mas ela é uma renovação da sua aliança com Deus, né? Então, tipo assim, não é mais um culto. Ainda que um culto já deveria ser aquele momento que você, puxa vida, hoje eu vou estar com meus irmãos, eu vou estar com mas eu posso fazer isso em casa, gente. Esqueça isso. Se você não pode estar em comunhão com seus irmãos, se você não pode estar ali junto do braseiro sentindo isso, não vai ser no sofá da sua casa que você vai sentir, não. Eu digo assim, você fica em casa somente se você não tiver condições de ir até a igreja. Você fica em casa somente se você estiver muito debilitado, a ponto de realmente não ter condições de ir, né? Porque até um cadeirante ele tem condições de ir, né? Então, assim, que nada te impeça de você louvar e adorar a Deus, muito mais quando se aproxima o que ele diz. Não deixe de cultuar a Deus, não deixe de se reunir como igreja, está escrito na palavra dele. E falando em Santa Ceia, né, me veio à mente assim, né? Ele preparou a mesa para nós, né? E veio assim rapidamente na minha mente, gente, né? Ele acordou cedo, né? Esse acordou cedo, né? Talvez seja um eufemismo, não sei. Mas no sentido dorme, assim, né? já que ele nos remetendo ao passado, acordou cedo no sentido de lá atrás, ele levou o filho dele para a cruz, para preparar a mesa, que é composta pelo quê? Pelo pão e pelo suco de uva vinho, ou seja, né, permitindo que o filho dele fosse moído na cruz, né, esmiuçado, né, apanhando, crucificado, né, pregado na cruz, derramando o seu sangue, para hoje ter uma mesa, para mim e para você, né, para a gente poder sentar nessa mesa. A gente precisa dar o valor do como essa mesa é composta. O valor da mesa, né? O valor do cultuar a Deus, gente. Sabe aquela coisa assim, não espere que você vá querer, não espere você desejar. E você mulher, começa a trabalhar no coração do seu esposo, dos seus filhos. Falei assim, olha, hoje nós vamos para a igreja, viu? Olha, hoje nós vamos adorar a Deus. Pessoal, Deus tem algo especial para nós. Cria uma expectativa no teu coração, gente, alimenta isso e faz. E uma palavra agora de um marido e homem, né, para uma esposa e mulher. Né? Uma vez, faz o café mais cedo, arruma as crianças mais cedo, gente. Esses dias uma esposa falou, pastor, mas veja, o meu marido não deixa, não quer. E a gente, eu tomado pelo Espírito Santo, falei para aquela pessoa assim, minha irmã, né, conta para mim uma coisa, quantas vezes, né, a irmã, o teu marido já disse não para a irmã? Uma mulher, quando quer uma coisa de verdade, irmãos, ela sobe a serra, desce a serra, ela vai para o céu, para o inferno até conseguir. Então não me venha com conversa fiada, dizendo que o teu marido não quer, tá?
Não me venha com história dando desculpa. Suba a serra, desça a serra, plante bananeira, você entendeu? Não me venha com conversa fiada, sabe? Assim, você pode até me odiar pelo aquilo que eu estou te dizendo agora, mas isso pode salvar a tua vida e dos teus filhos. São verdades que tá? libertam. Então, queridas, use o poder que Deus te deu, minha irmã. Use o poder que Deus te deu. Você é forte, você é poderosa. Porque quando você quer as tuas coisas, você dá os teus pulos, você dá os teus jeitos. Então, Dá mesmo. me odeie, mas seja salva. No nome de Jesus, tá bom? Mas essa é a verdade que eu tenho para te dizer nessa manhã. Verdade, no nome de Jesus. gente. Fica com Deus, querida, tá bom? Não me É odeia tempo não, tá? de adorar ao Senhor. É tempo de adorar ao Senhor.